Olá pessoal, em outro momento estava marcando a vocês do quanto a psicanálise, enquanto um saber, um conjunto disciplinar de pensamento, nasceu das suas matrizes clínicas, de um fazer clínico. Esse é um aspecto da psicanálise, mas não é o único, não é? A psicanálise ela também se desenvolve e foi influenciada por outras disciplinas conforme se capilarizou no universo da cultura, e da parte dela, obviamente, também houve um profundo impacto da psicanálise em várias outras disciplinas. Como diz o psicanalista o Dr. Renato Mezan, não se pode subestimar o impacto da psicanálise na cultura em disciplinas que a tangenciem as artes, a filosofia, a literatura, enfim. É difícil imaginar qualquer desses campos do pensamento e do fazer humano onde a psicanálise de alguma forma não tenha, por caminhos diferentes naturalmente, tido um impacto bastante considerável, né? Difícil conceber hoje as pautas e as questões que preocupam, em torno das quais os filósofos desenvolvem seu trabalho, se a psicanálise não tivesse existido. É difícil, dentre outros motivadores, por exemplo, a luta pelo sufrágio feminino, pelas questões em torno do gênero, etc. Se a psicanálise não tivesse existido, fica difícil, por exemplo, conceber certos movimentos da arte moderna no início do século XX. Se vemos, por exemplo, sempre dou esse exemplo que me parece o mais caricato, mas o exemplo do surrealismo francês, se a psicanálise não existisse, enfim, se a temática que ela carreia não existisse, porque eram temáticas que, por vias diversas, interessavam a essas pessoas que, de outra forma, não eram psicanalistas, não estavam afeitas à clínica, mas estavam intrigadas com essas questões e que poderiam chamar essas questões até por outros nomes, né? Então você vê uma profunda fascinação de escritores, de pintores, literatos pela obra freudiana e pela obra de discípulos de Freud, né? Por exemplo, Hermann Hesse, que fez análise com um discípulo de Freud que depois se desligou do movimento psicanalítico. Em outro momento falei sobre ele aqui, Carl Gustav Jung. Hermann Hesse, autor do superclássico Lobo da Steppe, né? Siddhartha, e assim vai, dentre outros, né? Fez parte dessa modernidade, fez parte dessa, que era uma coisa não só entre analistas, mas uma paixão, diria, inerente à cultura daquele momento, no início do século XX, por assim dizer, anos 20, 30, não é? A temática do filme de Woody Allen, Meia-Noite em Paris, o mergulho dessas pessoas nesse absoluto da mente, não é? E Freud foi, por assim dizer, entre aspas, eleito, não é, como uma espécie de guru, como alguém que traz e que anuncia as novas e boas novas da mente e da vida psíquica de uma forma absolutamente revolucionária para a época, e ainda hoje, certamente, e que a muitos cativa, né? Difícil saber qualquer um dessas pessoas que não se deixou cativar pelo impacto que a psicanálise teve na vida cultural, bem como no seu fazer específico. Para ter uma ideia disso, pessoal, quando Freud fez 80 anos, em 1936, ele vai morrer com 83 anos, 3 anos depois, em 39, uma carta com 140 e poucos signatários, agradece a Freud o papel essencial da sua descoberta para a modernidade, para a nova imagem do humano, do homem, que a psicanálise desenha. Signatários do calibre de Aldous Huxley,
Albert Einstein, Pablo Picasso, Salvador Dalí, dentre outros, né? Gente das artes, da literatura e etc. Né? Então é preciso marcar a psicanálise também como um fenômeno sociocultural de primeira grandeza. Voltamos em outro momento, tá ok?